gente se antecipa a um movimento que vem parte do Poder Executivo Federal. O projeto está redondo, 100%, do jeito que a gente gostaria. Eu acho que ainda não, mas a gente não poderia perder a oportunidade de deixar que o governo apresentasse primeiro, e nós apresentamos. Traz esse tema para dentro da Câmara Federal, do Parlamento, apesar de não ser um tema novo. Aqui nós tivemos o Bandinho, que é multinacional, mas aqui nós tivemos a Fraport, que é multinacional, aqui nós tivemos quantos casos de empresas multinacionais e empresas nacionais que, enfim, desregulamentam as leis de trabalho, que promovem violações de direitos humanos, que têm acidente de trabalho e não garantem os direitos coletivos das comunidades atingidas ou individuais. Então, e nós conseguimos construir uma legislação que é muito completa e pioneira e primeiro da legislação do governo federal. Então não é qualquer, porque o primeiro, desculpa, para quem não, se o governo apresentar o seu plano de ação, a nossa lei já está protocolada e tem que ser apensada junto. Eles não vão poder ignorar o que os movimentos sociais brasileiros construíram, porque não fomos nós, Carlos Veras, eu, Áurea Carolina e Helder Salomão assinamos, mas foi um trabalho construído por esses movimentos que estão aqui, por outros todos que não puderam vir e outros que não estavam desde o início e que será fundamental que se somem agora para a gente fazer essa luta aqui dentro. Hoje, em que pese a legislação constitucional, infraconstitucional, os tratados internacionais que o Brasil é signatário, o que vemos, o que vivemos, o que vemos na carne, nos corpos das populações, das comunidades, é uma verdadeira parceria público-privada para a violação de direitos. A reforma trabalhista, a precarização das relações de trabalho. Então, o Estado brasileiro, nós acusamos aqui o Estado brasileiro de ser um grande violador dos direitos humanos do país, em particular no mundo do trabalho. Então, que fique consignado, aqui a posição da Central Única dos Trabalhadores, que me parece a posição da maioria das entidades aqui da sociedade civil presente aqui nessa coletiva. E na nossa opinião, esse projeto, ele vem no sentido de colocar a vida acima do lucro. Vocês colocaram muitas obras, trouxeram grandes impactos sociais e ambientais ao país, em vários estados, em várias regiões. E esse projeto ele busca um pouco avançar nessa regulação, de fazer essa regulação dessas atividades empresariais nos territórios, exigir do Estado, exigir das empresas seus direitos. É uma proposta que foge do marketing verde, é uma proposta que foge do voluntarismo, é a primeira proposta que não é baseada em normas voluntárias, que não se baseia em checklist de empresa ou autorregulação, É uma proposta que tem a centralidade dos atingidos e atingidas e que traz a perspectiva de que todos nós somos atingidas e atingidos pelas empresas transnacionais. Vivemos e seguimos vivendo no Rio Grande do Sul com a atuação da Fraport, juntamente com o poder público municipal e estadual, onde vimos a comunidade da Vila Nazaré, uma comunidade com mais de 2.000 famílias, isso são mais de 6.000 pessoas, população maior do que centenas de cidades neste país, que do território onde habitavam há mais de 3 gerações, famílias que estavam lá há mais de 50 anos, foram tratadas como ocupantes irregulares e jogadas para o outro extremo da cidade, em habitações com condições completamente diferentes da sua realidade de vida. A comunidade da Nazaré foi literalmente tirada do mapa. Já temos um caldo político aí, a gente conversa muito sobre isso nos espaços.
de quem está aí na luta pelos direitos humanos e que é atingido pelas empresas transnacionais, de que tudo fica de acúmulo. Então, assim como no processo internacional a gente vem sofrendo cada vez mais ataques ao processo, não podem tirar da gente aquilo que os movimentos já construíram, aquilo que os parlamentares também já construíram, aquilo que a gente já conseguiu avançar em termos da nossa proposta para obrigar as empresas transnacionais, as empresas a respeitarem e a não violarem os direitos humanos. Uma questão que está forte nesse projeto de lei é garantir a primazia dos direitos humanos sobre os acordos, principalmente os acordos de livre comércio. Mas esse PL ele vai além, né? Porque ele prevê a devida diligência não como resultado de fim, mas como resultado de meio. Então a gente diz que é sim importante a elaboração de relatórios pelas empresas, é importante o plano de ações pelas empresas, mas a gente precisa muito mais do que isso para garantir o fim da impunidade corporativa e para garantir um avanço também de responsabilização e de reparação integral, como disse a nossa companheira do MAB, né? Yo creo que no hay una muestra más descarnada Eu acredito que não existe uma amostra mais evidente del poder corporativo do poder corporativo que la privatización de las vacunas do que a privatização das vacinas y el negocio e o de las negócio das multinacionais farmacêuticas en contra de la vida y de contra la a salud. vida e contra a saúde do conjunto da população mundial. Yo creo que el ejemplo que hemos visto con Chevron, que Eu acredito que o evento que a gente viu com a Chevron, que iniciou justamente esse processo nas Nações Unidas, pero tenemos Brumadinho mas a gente tem também Brumadinho, aquí cerca. aqui ao lado. Tenemos tantos proyectos Temos tantos projetos de impunidad de impunidade corporativa y tan pocos e ejemplos tão poucos exemplos que han conseguido que conseguiram sentar en el banquillo a una multinacional, fazer essas multinacionais sentarem na mesa no banco dos réus, que este tipo de legislación, que esse tipo de legislação, como essa que vocês estão debatendo aqui no Brasil, son fundamentales são fundamentais para ir construyendo una red. para construir uma rede. Si fracasa el proceso de Naciones Porque Unidas, se o processo das Nações Unidas fracassa, por lo menos habremos pelo menos a gente tem semeado uma rede de legislações nacionais. Y yo creo E que eu acredito que justamente si podemos replicar experiencias como as essas experiências em Chile, como temos no que Chile, vemos en Brasil, que vemos aqui no Brasil, el propio Parlamento español votó o próprio Parlamento espanhol votou também uma proposta de lei justamente sobre empresas e direitos se humanos. está trabajando en un grupo. E essa proposta está sendo trabalhada num grupo de trabalho nesse sentido. Si podemos ir construyendo esta Se red, podemos ir construindo essa rede, poderemos darle dar uma nova vida a la à aspiración aspiração de tener un de ter um mecanismo vinculante vinculante en el marco de no marco das Nações Unidas en contra contra o poder corporativo. Nós vamos pedir uma audiência pública e oficial em alguma das comissões para obrigar o governo a vir e discutir essa nossa legislação nessa área para começar a fazer essa mobilização com o sentido de aprovar uma legislação tão importante para acabar com a arquitetura da impunidade no Brasil e criar as condições para que os direitos humanos, sociais e ambientais valham mais que a ganância das grandes multinacionais.